Vamos ler a Bíblia? Romanos 11. Pergunta então, será que Deus rejeitou e desamparou o seu povo? De maneira nenhuma. Lembre-se de que eu mesmo sou israelita, Paulo falando, os israelitas, descendente de Abraão e membro da família de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu próprio povo, a quem ele escolheu desde o princípio de tudo. Vocês se lembram do que as Escrituras dizem a respeito do profeta Elias, se queixando a Deus contra Israel? Senhor, o povo de Israel matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. E estão lembrados de que qual foi a resposta de Deus? Ele disse, não, você não foi o único que sobrou. Tenho 7.000 outros além de você, que ainda me amam e não se curvaram aos ídolos. Como nos dias de hoje, Deus tem um povo remanescente, que vive pela graça, pela aliança da graça, que dá valor, né, que reconhece o seu sacrifício na cruz do Calvário, nos trazendo a graça maravilhosa, um sacrifício que nos aperfeiçoou de uma vez por todas, um único sacrifício, ele nos reconciliou consigo mesmo. Não precisamos estar renovando. Quando nos renovamos é porque nós não cremos. A carne tem necessidade de renovar, mas o Espírito Santo de Deus, ele não mente. Jesus Cristo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Romanos 11, versículo 5. Assim, hoje há um remanescente escolhido pela graça. Não é pela lei, é pela graça. E se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse, então a graça não seria a verdadeira graça. Assim a situação é esta. A maioria dos israelitas, não é brasileiro nem inglês, está falando de israelita, não encontrou a misericórdia divina que eles tanto buscavam. Poucos a encontraram, aqueles que Deus escolheu, enquanto os outros foram endurecidos e não acreditaram mesmo no Messias, né? É isto que as Escrituras dizem. Mas apesar disso, tudo até hoje, Paulo que estava falando, até hoje é naquele momento que Paulo estava falando. Mas apesar disso, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E o rei Davi tocou neste mesmo ponto quando afirmou que a mesa deles se transforme em laço, a sua tranquilidade acabe em sofrimento, a luz de seus olhos se transforme em trevas para que não vejam, faça com que percam completamente as forças. Pergunto mais uma vez, será que isto significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, a salvação se tornou acessível aos gentios, aos estrangeiros, a nós, para provocar ciúme em Israel. Agora, se o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta da salvação que Deus fez quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, imagine que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltarem para Deus. Como vocês sabem, Deus nomeou-me como um mensageiro especial para vocês, Paulo dizendo. Os gentios, está falando para os gentios, para nós, os estrangeiros, nós que não somos judeus, não somos israelitas. Então Paulo aqui nos trouxe esta luz.
Eu dou muita ênfase a isso porque sou apóstolo para os gentios. Estou lendo Romanos 11, versículo 13. Agora 14. Para que, se possível, eu faça com que eles desejem aquilo que vocês, os gentios, têm, e desse modo possa salvar alguns deles. Se a rejeição deles trouxe reconciliação com o resto do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Se o primeiro pão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Se a raiz da árvore são santas, também os ramos serão santos. No entanto, alguns desses ramos da árvore foram cortados, e vocês, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados. Assim, agora vocês também participam da seiva da raiz da oliveira cultivada. É preciso, porém, que vocês tomem cuidado para não se vangloriarem por aí de terem sido postos no lugar dos ramos que foram cortados. Está falando para nós, né, da graça. Para nós não nos vangloriar, porque fomos postos no lugar daqueles da promessa lá em Abraão. Lembre-se de que vocês só são importantes porque agora são uma parte da árvore de Deus. Vocês são apenas o ramo e não a raiz. Bem, dirão a vocês, aqueles ramos foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados. Tomem cuidado, lembre-se de que aqueles ramos foram cortados, aqueles ramos judeus foram cortados por causa da sua incredulidade. E vocês estão ali pela fé. Nós estamos pela fé. Eles foram cortados pela incredulidade, não creram no Messias, não creram no Filho de Deus. Não fiquem orgulhosos, sejam humildes e temam, pois se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, né, Ele tampouco poupará vocês, nós, os estrangeiros. Versículo 22. Observem como Deus é bondoso e severo, ao mesmo tempo Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês, se continuarem a amá-lo e a confiar nele. Senão, vocês também serão cortados. Então, se nós estamos na aliança da graça, mas procuramos outros recursos para estar no novo e vivo caminho, nós estamos em desobediência. Por outro lado, se eles deixarem a sua incredulidade para trás e se voltarem para Deus, Ele os enxertará na árvore outra vez. Pois se Deus esteve pronto a tomar vocês, que estavam tão longe dele, sendo parte de uma oliveira brava, e enxertá-lo em sua própria oliveira cultivada de uma maneira antinatural, vocês não veem que ele estará muito mais pronto a enxertar os ramos naturais em sua própria oliveira? Quero que vocês, queridos irmãos, conheçam esta verdade que vem de Deus, não vem de nenhum outro lugar, vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se vangloriar. Sim, é bem verdade que os israelitas agora se puseram contra, né, esses da lei se puseram contra o evangelho em parte. Porém, isso vai durar somente até que o número completo de gentios venha a Cristo. Só vai durar, né? Todos já estão se achegando à graça. Estou lendo Romanos 11, 25. 26. E então todo o Israel será salvo. O Israel que será. Nós já somos. Depois da cruz, nós somos. Então, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião sairá um libertador, e ele afastará os judeus de toda a impiedade. Então, já saiu esse libertador, né? Que é Jesus Cristo. Eu, o Senhor, farei esta aliança
com eles quando remover os seus pecados. Muitos israelitas agora são inimigos do evangelho por causa de vocês, por causa de nós. Isso, porém, tem sido um benefício para vocês, pois teve como consequência Deus dar aos seus dons a vocês. Os gentios, entretanto, os judeus ainda são amados por Deus por causa de suas promessas aos patriarcas. Então é pelos judeus que por causa dos patriarcas lá, Abraão, Isaac, Jacó, etc. São os judeus. Pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Antigamente vocês foram rebeldes contra Deus, porém quando eles foram desobedientes a Deus, vocês receberam a misericórdia. Está falando que os gentios foram desobedientes, porém quando eles foram desobedientes a Deus, vocês nós recebemos misericórdia. E versículo 31, e agora os israelitas é que são os rebeldes. Agora é eles que são os rebeldes. Porém, algum dia eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês. Porque nós, depois da cruz, já somos salvos, que foi pela graça. Pela graça sois salvos, está em Efésios 2:8. Mas eles precisam crer, eles precisam acreditar. Lá no livro de Hebreus 11:6, está falando lá para os hebreus. Eles precisam acreditar que ele existe de verdade. Leiam lá. Hebreus 11, do 1 ao 6, vocês vão entender. Porque Deus colocou todos sob a desobediência para que ele pudesse exercer misericórdia para com todos igualmente. Que Deus maravilhoso nós temos, como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem? Quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro? E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. Todas as coisas vêm unicamente e exclusivo. O que é exclusivo, gente? Exclusivo, Que é dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então, nós lemos Romanos 11. Então, vamos ler a palavra e entender como está escrito. Amém?